Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de ter feito uma análise ao relatório de contas da SAD do Porto, neste vídeo faço ao clube. Como o clube só apresenta relatórios anuais, vamos olhar para o do exercício 2021, que foi muito marcado pela pandemia. Para isolar o efeito da SAD, foquei-me no relatório das contas individuais e, contrariamente ao que fiz com a SAD, para o clube ficará a análise feita num único vídeo. Vou passar pela demonstração de resultados, o balanço e o movimento associativo, que é onde está a informação relativa aos sócios, o número total, as adições, as renúncias, por categorias, entre outros. Tal como acontece nas contas da SAD, o exercício compreende o período entre 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Comecemos pela demonstração de resultados. Podemos já ver que houve movimentos contrários que penalizaram duplamente o resultado líquido. Os rendimentos diminuíram e os gastos aumentaram. O mesmo se aplica aos resultados financeiros, cujos rendimentos tiveram uma queda muito pronunciada. Os rendimentos operacionais desdobraram-se como mostra o seguinte quadro. As receitas associativas são as cotas pagas pelos sócios, que tiveram uma queda brutal. Praticamente 1/5 desta receita esfumou-se. As receitas desportivas incluem os proveitos da exploração das escolas Dragon Force e da natação, as vendas de bilhetes e lugares anuais para os jogos no Dragão Arena e a FII da participação na Liga dos Campeões de Handball. A publicidade representa a cedência do espaço publicitário nos LEDs colocados no estádio, as parcerias associadas ao cartão de sócio e o naming do Dragão Arena, que acabou em 2019. Até aí era Dragão Caixa, em alusão ao banco público. O naming valia entre os 600 e os 700 mil euros. A cedência de instalações são os protocolos com a SAD e outras empresas do grupo. Os espaços para escritórios, espaços comerciais, como o ginásio Solinka, parques de estacionamento ou o estúdio do Porto Canal no Dragão, e espaços para a prática desportiva, como o centro de treinos do Olival e o campo da Constituição. Os outros rendimentos operacionais registram a venda de jogadores de handball, as mais-valias imobiliárias e a concessão do hotel de charme situado na antiga sede. Seguem-se os gastos. Antes de os mostrar, faço uma nota. As imagens neste relatório não têm tanta qualidade como no da SAD. Destaco o aumento dos gastos com o pessoal, que se notaram nas remunerações de atletas e equipas técnicas, apesar de só ter entrado um atleta em relação ao último exercício. Presumo que estejam aqui incluídos prémios por títulos conquistados. Os rendimentos financeiros são os dividendos que o clube recebe pelas participações que tem na Porto Comercial e na Porto Seguro. Quanto aos gastos, visto que o clube já não tem em construção nenhuma infraestrutura que tenha requerido um empréstimo bancário, penso que sejam gastos relacionados com a antiga sede. As participações financeiras são os ganhos ou perdas que o clube contabiliza dos resultados líquidos das empresas nas quais tem participação, em função da percentagem que detém. Importa dizer que o clube não reconhece qualquer participação no resultado líquido da SAD, seja negativo ou positivo. O clube tinha a SAD contabilizada nos livros a X. Os constantes prejuízos da SAD foram sendo abatidos ao valor dessa participação. Quando os prejuízos acumulados superaram X, o clube passou simplesmente a avaliar essa participação a zero. Passemos para o balanço. O ativo tem 3 rúbricas principais. As participações financeiras são registadas em percentagem do capital próprio que está nas mãos do clube. Podemos observar que a SAD não vale nada e esta rúbrica assenta quase na totalidade na posição na Euroantas. Os ativos fixos tangíveis são constituídos pelo Dragão Arena, que tem um valor líquido de 10,5 milhões, e pelas piscinas da Campanhã. Os outros ativos não correntes são basicamente a rúbrica Propriedades de Investimento. Os imóveis são 4 e na imagem ficamos a conhecer o valor que é cobrado em rendas em cada um. A próxima imagem mostra uma avaliação feita em 2016 por uma entidade independente. O passivo tem um aspecto muito diferente daquele que vimos na SAD, que é compreensível.
Os financiamentos obtidos têm valor zero. O último financiamento, que teve a ver com a construção do Dragão Arena, foi liquidado em 2019. As outras contas a pagar vão desde o totonegócio, por mais incrível que pareça ainda continua esta saga, à devolução do montante dos lugares anuais aos sócios. A rubrica mais significativa é a dos fornecedores, que são as dívidas para com as empresas do grupo. A imagem discrimina essas dívidas. O capital próprio é então positivo em cerca de 37,6 milhões. O relatório tem no final uma parte muito interessante que diz respeito aos sócios do clube. É apresentada informação muito completa, nomeadamente sobre as admissões e as demissões por falta de pagamento. De 2015 até 2020 foi possível ver uma tendência crescente no número de associados, que foi abruptamente parada na primeira metade de 2021. Em número de sócios, quase houve um regresso até ao ponto de partida. Em junho de 2020 foram subtraídos mais de 33 mil sócios que devem ter congelado o pagamento das cotas. Este facto é causa da queda vertiginosa que houve nas receitas provindas de cotas. Numa altura em que se fala de futebol feminino no clube, que é quase uma imposição da UEFA, e quando nunca se parou de falar sobre a constituição ou o retorno de outras modalidades, este fator tem de ser levado em consideração. A próxima tabela mostra o número de sócios por categoria. Em termos abstratos, é mau perder sócios ou vê-los congelar as cotas, mas pior ainda é ver que isso aconteceu nos sócios sénior. Segundo penso saber, o sócio infantil não paga cotas e o júnior só paga no máximo 1/3 da cota do sénior. Por isso, uma queda nos sócios remunerados sénior é sinónimo de forte rombo desta receita. Claro que é de considerar como hipótese muito provável que a grande maioria dos sócios não remunerados vão regularizar a situação. Este vídeo fica por aqui. Espero que tenham encontrado informações interessantes e algumas curiosidades de que não tivessem conhecimento. Se este tipo de conteúdo é do vosso interesse, transmitam-me isso nos comentários e na subscrição do canal. Até para a semana.